Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Conta Pra Eu por Luana Paula. Pessoal, vocês já pensaram que se talvez vocês não tivessem tomado algumas atitudes ou passado pelo que vocês passaram na vida, o que seria de vocês hoje? O que vocês fariam diferente se vocês tivessem a oportunidade? É sobre esse nosso tema de hoje, sobre honrar a sua história, sobre ter a certeza de que qualquer coisinha que você tivesse feito diferente, talvez não te traria ao que você é hoje. Então é regado com muita gratidão que nós vamos ter um super bate-papo com um grande convidado. Mas antes, aproveitando por falar em convites, convido vocês a curtir aqui essa entrevista, a se inscreverem no canal. Lembrem-se que quanto mais inscritos, quanto mais curtidas, mais o YouTube entende como relevante esse vídeo e mais ele multiplica, mais alcance vai tomando e mais pessoas o canal consegue ajudar. Aproveitem também, dá uma passadinha lá no Conta Pra Eu Oficial no Instagram, passa na nossa bio, tem um link lá onde vocês conseguem fazer perguntas direto para Luana Paula, conseguem indicar seus próximos convidados e convidadas aqui no Conta Pra Eu ou trazer a sua história também. E dá uma navegadinha lá na página, porque tem vários conteúdos e muitas matérias super legais, tá bom? E agora, sem mais delongas, né, pessoal? É com muito prazer, é com muito orgulho que eu chamo aqui no Conta Pra Eu um grande amigo para contar um pouquinho da sua história. Seja muito bem-vindo, Bruno Takezaki. Tô tão feliz, tão feliz, tão feliz que eu não tô me aguentando aqui desse lado com essa ilustre presença. Seja muito, muito, muito bem-vindo, meu amigo Bruno Takezaki. Oi, Lu, tudo bem? É um grande prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos tentar gastar alguns minutinhos aqui contando uma boa história para Ai, você conseguir compartilhar. é investir ótimos minutos, meu amigo. Pessoal, Bruno Takezaki é um presente, né, que eu recebi aí na empresa que trabalhamos em comum. E o Bruno participou dos pensamentos pré-Conta Pra Eu. Antes do Conta Pra Eu ir para o ar, o Bruno já participava aí, enquanto viajávamos, ele participava aí dos meus deslumbres, das minhas vontades do Conta Pra Eu. Então, ele é participação mais do que especial. Obrigada mesmo, meu amigo. Lu, eu fico muito feliz de estar aqui. Você sabe que desde o início que você me contou que você queria iniciar esse projeto, eu sempre te dei todo o apoio. Desejo todo o sucesso do mundo. Eu acho que você é uma pessoa incrível. É unânime, todo mundo fala muito bem de você. Pelo menos na empresa na qual a gente trabalha, tem um fã-clube, né? Um fã-clube da Lu. Então, enfim, sou mais um bando de loucos aí apoiando a Lu. E, enfim, espero conseguir compartilhar alguma coisinha aqui, ajudar você. E conte sempre comigo, tá bom? Obrigada, meu amigo. Agora vamos lá, né? Para as pessoas entenderem, porque eu estou tão feliz e porque eu falo que você é uma pessoa tão incrível, tão incrível. Conta para eu. Bruno Takezaki por Bruno Takezaki. Quem é? Primeiro, eu quero deixar claro aqui, registrado, gente, que tudo que a Lu tá falando é totalmente patrocinado, tá? Então eu investi em alguma propina para ela falar bem de mim. Tô brincando. Vamos lá, Lu. Eu acho que é a primeira vez que eu conto um pouco da minha história completa para você. Acho que muitas coisas que eu vou falar aqui, provavelmente você já sabe. Então, eu vou tentar contar de uma forma bem simples, bem objetiva, um pouco do Bruno, quem que é o Bruno hoje, e como que eu cheguei até aqui. Bom, meu nome é Bruno Hideki Takezaki, sou descendente de japonês, sou filho de japonês e brasileiro. Então, meu pai é descendente de japonês e minha mãe é nordestina, mais especificamente sergipana. Então, eis aqui uma mistura muito bacana, Combinação perfeita. dificilmente de se ver. Então, eu nasci em Suzano, hoje tenho 27 anos, então
vou contar um pouco mais a minha história, mas eu queria contar um pouco antes disso, né? Então, como que o Bruno foi formado, né? Então, vou contar um pouco da minha história, que as pessoas perguntam, nossa, mas como pode, né? Filho de brasileiro e japonês e uma é nordestina, como que isso aconteceu? Então, minha mãe nasceu em Sergipe. Eu brinco que eu não consigo imaginar como que era a vida dela, porque ela falou que foi ver uma televisão com 17 anos, então ela pensava que tinha uma pessoa atrás da TV, algo surreal para alguém nascido depois dos anos 90, por exemplo, né? É surreal mesmo. Então ela veio para São Paulo para ganhar a vida, né? Para trabalhar depois dos 20 anos com todos os irmãos dela. Graças a Deus, minha família é muito trabalhadora. Isso é muito bacana. É uma virtude no qual eu sempre convivi. Então, tenho aprendido desde sempre. Eu acho que a gente é o que é pelo que a gente vive, pelas pessoas que estão junto conosco. Então, a gente vai se moldando. Então, minha mãe veio para São Paulo ganhar a vida, construir a vida dela aqui. Em algum momento ali da história, conheceu meu pai, já em Suzano. Eles se conheceram, começaram a namorar, deu certo, casaram, foram para o Japão. Minha mãe ficou grávida e voltou para Suzano, porque ela tinha medo de me ter lá no Japão, né? Porque, segundo ela, os procedimentos lá são um pouco diferentes. Voltou para o Brasil e me teve. Eu nasci em Suzano. Depois de mim, eles tiveram meu irmão. Meu irmão é 3 anos mais novo que eu, então ele tem 24 anos. Vou contar um pouco da história dele também, que é muito bacana. E é isso. Então, o Bruno sempre foi uma criança muito hiperativa. Se você perguntar para qualquer um dos meus tios, o Bruno era uma criança extremamente. Eu falo hiperativa para não falar uma pessoa muito bagunceira. Enfim, eu era realmente. Eu era, assim, eu brinco que nenhum dos tios me queria na casa deles. Meu E se juntava Deus! com. Era isso. E se juntava com meus primos, ainda piorou. Não tinha como aguentar. Hoje eu vejo que isso é muito claro. Na época eu ficava um pouco chateado, mas tudo bem. Mas o Bruno sempre foi uma criança muito que gostou de aparecer. Eu sempre fui muito aparecido, então sempre quis estar fazendo as coisas, tomando a frente. Enfim, não sei porquê, em algum momento aquilo para mim era muito bom, estar ali na frente. Por mais que às vezes passasse vergonha, eu gostava de ser o palhaço da turma. E enfim, sempre foi assim. Na minha adolescência, então, sempre fui um aluno que era nerd. Então, se você olhar para minha cara, eu tenho esse estereótipo mais nerd, assim, de ser uma pessoa que sempre procura estudar e tudo mais. Modéstia à parte, sempre tive um pouco mais facilidade para aprender as coisas. Eu sempre senti isso, mas eu era uma criança um adolescente que queria estar na bagunça também. Então eu estava com o grupo da frente, mas também estava no fundão. Então no fundão eu me divertia, bagunçava. Quando eu via que o negócio ia esquentar, ia ferrar pro nosso lado, eu voltava para frente. Eu brinco que eu era um Transitava aluno ali bem em que... todos os lugares, né? Como Exato, sempre. eu transitava bem em todos os nichos ali de alunos. Turma do meio, a turma, enfim, dos nerds, turma do fundão. Então eu sempre gostei de estar com todo mundo, conversar com todo mundo. Nunca fui uma criança de brigar na escola. Eu brinco que é óbvio isso, porque eu não tinha tamanho e nem força para isso. Então, assim, eu brinco que era muito inteligente da minha parte não brigar, entendeu? Então, Sim. sempre fui uma pessoa que gostou de tirar sarro dos outros, mas quando eu vi que o negócio ia ferver, eu corria para um outro grupo ali, ficava mais tranquilo, esperava a poeira baixar e ficava sossegado. Enfim, bom, eu falo que Deus não me deu o dom da força, me deu o dom da velocidade. Então, sempre fui muito bom em correr, muito ágil. Então, se em alguma da minha vida eu precisasse, eu correria, com certeza. Corria. Mas eu fui uma criança muito assim. E aí, desde cedo, meus pais sempre pegaram muito, mas muito no meu pé e do meu irmão para estudar. Então, minha mãe conta as histórias. Na época era chato ouvir, né? Mas hoje é muito bacana ouvir como tinha força de vontade. Não tinha escola por perto, então ela tinha que andar, sei lá, 2 horas para chegar na escola. E ela só teve a oportunidade de estudar até o ensino fundamental. Mais tarde ela veio se formar no supletivo. Meu pai também só fez até o ensino médio, mas assim, tinha que trabalhar, então não se dedicava aos estudos. Então tudo que meus pais sempre quiseram era que eu estudasse
porque para eles era onde eu teria mais oportunidade de conseguir um emprego, trabalho, e hoje eu acredito que eles estavam muito certos. Eu não acredito que seja a única forma de se crescer na vida, mas talvez seja a forma mais assertiva quando a gente olha estatisticamente. Então, quem tem a oportunidade é uma boa escola, há tempo para estudar, tem mais oportunidades de chegar numa faculdade, numa pós-graduação. E quem não tem, a gente vê por estatística de novo, que não chega no mesmo lugar. Então, falar em meritocracia de uma forma totalmente assim, sem filtros, na minha opinião, é uma utopia. Mas, graças a Deus, eu tive oportunidade, tive meus pais que sempre me incentivaram a estudar. Então, eu lembro que em algum momento que eu estava pensando em me desviar ali da curva, acho que no primeiro ano do ensino médio, eu comecei a fazer Senai, então aí já não tinha mais tempo para brincar, para jogar videogame. Então, eu tive que estudar, fazer Senai, 2 anos. E eu brinco que ali foi um divisor de águas na minha vida, porque ali eu aprendi a ter disciplina. Então, o Senai, para quem não conhece, é uma escola técnica que tem em diversas cidades. É uma escola financiada pela indústria. Então, eles investem dinheiro para essas escolas treinarem mão de obra para um dia estar na indústria de uma forma mais qualificada. E aí, eu lembro que eu sempre fui uma pessoa muito rebelde quando criança, né? Tinha coisas que eu queria fazer do meu jeito e eu vi que lá não era assim. Então, eu ia sem EPI, por exemplo, eu voltava para casa. Eles não deixavam eu entrar. E eu voltava para casa e tomar uma surra da minha mãe. E, de novo, eu achava que aquilo era ruim, mas não. Eu estava aprendendo, me voltando. Talvez se eu não apanhasse, assim, da minha mãe, levasse bronca, eu não estaria aqui hoje, né, contando essa história. Enfim, não dá para saber, no final das contas. Sim. Então, E eu o que continuei você estudando. cursou lá? Cursei eletricista de manutenção. Legal. E aí, eu estava no ramo da engenharia elétrica. E é até engraçada essa história, porque isso a gente está falando por volta de 2009, 2010, mais ou menos. E aí eu cursei 2 anos, firme, que eu iria fazer um técnico em eletromecânica, técnico em elétrica, para cursar uma engenharia elétrica. Sempre gostei muito de lógica, de números, sempre tive muita aptidão para essa área. Só que eu assisti uma série nessa época que se chamava Prison Break, não sei se você conhece. Conheço. E eu era muito fã do personagem principal, que é o Michael Scofield. E não sei porquê, eu falei assim, o cara é tão inteligente, o cara é engenheiro civil, engenheiro de estruturas. Eu acho que esse é o caminho. Eu vou fazer engenharia civil. É super Não sério isso. acredito nisso. Juro. A minha decisão, claro que eu sempre gostei de estruturas, de imaginar como que aquilo ficava de pé. Eu sempre me questionei fisicamente como aquilo era possível, né? Porque era uma coisa tão pesada, enfim, sempre tentei entender a física de alguma forma. Por mais que eu não entendesse, eu me questionava. E aquilo começou a fazer sentido para mim. Então, assim que eu terminei o Senai, e nessa época no Senai eu fui bolsista, prestei um vestibular pela ETEC, que é uma escola mais conhecida aqui em São Paulo, né, uma escola técnica, e acabei conseguindo uma bolsa de técnico em edificações. Então, eu estava fazendo técnico, na época eu trabalhava na indústria como eletricista, então, no meu último ano de faculdade foi uma loucura. Faculdade não, no último ano de ensino médio. Eu fazia ensino médio de manhã, trabalhava à tarde e à noite eu ia para a ETEC em Mogi das Cruzes. Então, era uma rotina super cansativa, super exaustiva, mas que eu consegui levar por 1 ano, até eu me formar no ensino médio. E eu entendi que eu não estava conseguindo me dedicar aos estudos e ao trabalho ao mesmo tempo. Então eu decidi largar o trabalho, e aí tem umas histórias muito legais que dá para puxar ali, e continuar no meu ensino técnico. E a gente conversou, né, Lu, que um dos temas que eu queria abordar aqui com vocês era exatamente essa questão de como eu levo a vida, né? Então, hoje eu tenho uma filosofia muito simples de vida, que tem muitas coisas que a gente não controla. A gente só consegue controlar nós mesmos, as nossas ações, a gente não controla os outros, mas a gente muitas vezes controla o que a gente vai fazer quando outras pessoas fazem alguma coisa pra gente. Então eu tenho um dilema de um livro que eu li do Ray Dalio sobre princípios, que fala, aceite a realidade e lide com ela. Então, assim, a vida é o que é,
e não o que deveria ser. Então, não dá para a gente culpar o mundo exterior, a gente tem que fazer o que a gente pode com o que a gente tem e não tem que reclamar. Algumas pessoas vão ter mais privilégios, outras não. Eu acredito muito em você levantar o próximo e tentar ajudar. Então, se você chegou num patamar, ajuda o teu parceiro que está do lado, de alguma forma. Mas eu tenho muito esse pensamento hoje. E eu acredito muito que o estresse que a gente passa, os problemas, as dores que a gente passa, deixa a gente mais forte, como se fosse um RPG da vida real. Então, sempre que você ignora o problema, você está deixando um aprendizado de lado. E quando você enfrenta um problema, por mais difícil seja, você aprende alguma coisa. E aí as pessoas perguntam, pô, mas eu sofri tanto na minha vida, eu queria remover todo aquele passado que eu sofri. Eu não faria isso, eu, Bruno, né? Eu acredito muito que se eu removesse todas as dores que eu passei, eu removeria todo o aprendizado. Então, provavelmente eu não estaria aqui hoje. E aí, pegando esse gancho da linha do tempo, nesse trabalho, onde eu trabalhava na indústria, por mais que eu entendesse que eu tinha mais responsabilidade, não era aquilo que eu fazia. Então, eu lembro que nessa época do ensino médio mesmo, ensino médio, trabalho técnico, eu lembro que no trabalho eu levava muito de forma, não de uma forma séria. Então, eu lembro que eu chegava no horário, sempre gostei de fazer o meu trabalho muito rápido e ir embora. Só que eu não pensava nas consequências do que poderia acontecer. E tem um período específico, teve um momento, eu não vou falando da empresa aqui, mas acho que eu nunca comentei isso de forma pública, mas teve uma vez que a gente montava painéis industriais, painéis elétricos de comandos, que conectavam motores com os equipamentos. Então, por exemplo, se você tinha uma máquina de prensa, você tinha que fazer todo o comando para quando o operador apertasse aquilo, fosse descer. E vários comandos mais complexos. E a gente seguia alguns diagramas. E eu, sem querer, fechei curto-circuito em um dos painéis. E era um painel enorme, super caro, que a gente levou. Demorou 2 semanas para montar. E eu lembro que a gente terminou, fiz muito rápido. De fato, eu não analisei o que eu estava fazendo, só segui. E no outro dia eu cheguei, todo mundo com uma cara séria. Aí o gerente na época me chamou, aí falou, enfim, fiquei super mal. Na hora eu chorei também, fiquei muito triste comigo. Pensei que ia ser mandado embora, acabei não sendo mandado embora. Eles entenderam que foi um erro, o erro faz parte do processo. Mas ali eu aprendi como um erro, que eu brinco, né? O risco da ruína pode acabar com tudo, né? Um erro grave pode acabar com tudo que você construiu. Então existe o erro bom, que é o erro pequeno, que você erra, enfim, gera uma pouca dor, e tem aquele erro que é o risco da ruína, aquele que você perde tudo. Então, de uma forma mais clara, por exemplo, você dirigir sem capacete uma moto. Qualquer momento que você cair ali, é o risco da ruína, você pode morrer, você pode acabar com a tua vida naquele momento. Então eu tento sempre evitar hoje o risco da ruína, né? O risco sistêmico, se é assim que eu posso dizer. Enfim, e ali foi um aprendizado muito grande na minha vida pessoal e na minha carreira. Ali eu entendi que eu tinha que ter responsabilidades, que aquilo poderia ferir outras pessoas. Imagina o que poderia acontecer, né? Então, eu penso de uma forma muito reflexiva hoje o que aconteceu lá atrás e vejo como um negócio bom. Que talvez se não tivesse acontecido aquilo, eu erraria em outro momento e poderia ser mais grave ainda. Então, para mim, foi ótimo. Mas não continuei lá, não segui a parte da engenharia elétrica e acabei, depois que terminei o técnico de edificações, não consegui nenhum estágio e consegui uma bolsa para engenharia civil. Só que antes disso, eu lembro que eu fiquei 1 ano e meio sem estagiar na área, não consegui estágio na construção civil. Naquela época eu não tinha pegado a dispensa no exército, então as empresas pediam muito isso, né? E aí, quando eu finalizei meu técnico de edificações, em dezembro, teve uma pessoa que estudava comigo que não era do meu curso, era de um outro curso, me indicou numa vaga na Placo, na Sangoban, isso em dezembro de 2012. E aí eu lembro de uma passagem que o Wesley sempre fala, né, que pessoas precisam de pessoas. E a gente acredita muito nisso, né, porque realmente
foi graças a uma pessoa que eu nem conversava muito, que ela me indicou. E aí eu fiz o processo, o meu primeiro gestor na Saint-Gobain, e acabei passando por uma vaga temporária de 3 meses. E eu não tinha noção que era uma multinacional. Fui para trabalhar na área de gestão de projetos e consegui. Entrei no dia 3 de janeiro de 2013, na Saint-Gobain, né, que é a empresa que eu estou até hoje. Faz pelo menos 9 anos, né, Lu? Eu brinco que eu sou testemunho de Saint-Gobain, enfim, promovo a Saint-Gobain para o mundo inteiro. Sou um puxa-saco realmente das nossas soluções. Eu acredito muito no que a gente faz, mas não quero entrar nesse mérito agora. E ali eu comecei a minha trajetória na construção civil. Então, de lá para cá, fui trabalhando e cursando engenharia civil. Então, na engenharia civil, fui bolsista também. Então, se você pode perceber, até esse período, eu nunca paguei para estudar. Então, eu sempre me dediquei aos meus estudos, sempre estudei por conta. Acabei nunca fazendo cursinhos. E, enfim, graças a Deus, as coisas acabaram dando certo. Tenho certeza que se eu não tivesse batalhado tanto, eu não teria conseguido. Então, eu falo para todo mundo, invista na educação, que acho que conhecimento ninguém tira de você. Principalmente se você consegue aplicar esse conhecimento, maravilha. Então, Bruno, deixa enfim, eu até te interromper. Você tá falou bom. uma coisa super interessante. A gente vê hoje, infelizmente, né, muitas coisas que acabam. Eu vou usar esse termo, talvez não seja o termo correto, mas assim, ó, muitas vezes coisas que vêm fácil, as pessoas não dão tanto valor, né? Não estou falando que foi fácil da forma que veio, mas assim, normalmente teria uma cobrança alta, né, pelos cursos que você estava fazendo. E, como você falou, né, você não pagou por esses estudos. Você sabe o quanto eles significaram e o valor de cada um deles. Mas como era isso para você? Chegou a pensar assim, ó, não estou pagando, tudo bem, vou empurrando ou não. Você sempre abraçou aquilo como uma baita oportunidade e seguiu mesmo, assim, com toda essa gana, esse afinco. Eu não sei em que momento da minha vida eu comecei a pensar dessa forma. Hoje eu penso, isso é um fato, tá? Mas uma coisa que eu sempre, e você sabe disso, por exemplo, no Senai, vou voltar nesse período, eu tenho certeza que eu não pensava dessa forma. Então eu lembro que na época foram 32 vagas, para não, sei lá, talvez 500 inscritos. Foi uma prova, eu passei, mas eu não me apegava àquilo de uma forma a ser, por exemplo, eu não estou pagando, então eu vou dar valor. Mas uma coisa que eu sempre tive em mim, e você sabe disso, eu sou uma pessoa extremamente competitiva. Sou competitiva com qualquer coisa, comigo mesmo, eu aposto com, enfim, eu entro no jogo facilmente. Eu sou, assim, muito viciado em competir e eu gosto de ganhar. Eu aceito perder, mas eu odeio perder. E eu uso essa derrota como um combustível para melhorar. Então eu lembro que na época do Senai, eu investia muito em, eu não vou fazer o curso tranquilo. Eu quero fazer o curso para ser, assim, o melhor aqui. Tanto que na época do Senai, eu ganhei um prêmio como destaque da sala, né? No curso que eu trilhei, no final, enfim, me chamaram lá na frente, foi muito bacana, tiveram vários momentos muito legais, e ali eu usava talvez a competição para estar ali. Quando eu fui para o técnico, eu comecei a dar mais valor dessa forma, eu acredito. No Senai, não. Mas no técnico, eu comecei a pensar. Assim, eu não poderia. Naquela época, eu não podia pagar um curso, né? Então, graças a Deus, os meus pais sempre tiveram dinheiro para sustentar a gente, nunca faltou comida para gente. Mas eu sei que a vida não foi fácil, né? Não tinha dinheiro para esbanjar, para pagar cursos, idioma e tudo mais. Então eu sabia que aquela oportunidade que eu estava tendo era muito importante para mim. Porque talvez se eu não tivesse ali, ou se eu pegasse defesa, eu poderia perder a minha bolsa. Então talvez eu usasse um pouco do medo também para me motivar a ser sempre melhor e tudo mais. E eu acho que a partir dali nasceu esse sentimento de dar valor às coisas que eu tanto suei. Na época da faculdade, eu via isso de forma muito clara. Eu dava muito valor para minha faculdade. Assim, era um curso que por mês seria, sei lá, R$ 1.500.
E eu não tinha aquele dinheiro para pagar. Tava, assim, depois de um bom tempo trabalhando, eu conseguiria pagar. Mas no início, não. E aí eu via as pessoas que pagavam e elas não davam valor. Talvez, é difícil julgar, mas porque o dinheiro não era delas. Então, eu vi essa diferença, como as pessoas que eram bolsistas ou semi-bolsistas, né, bolsa de 50%, por exemplo, davam valor ao curso, a estudo e tudo mais. E algumas pessoas, não vou falar que todas, mas algumas pessoas que pagavam não davam esse mesmo valor. Então, ali, para mim, ficou muito claro, basicamente isso. Entendeu? Acho que eu respondi a tua pergunta. A gente parou ali da linha do tempo. E aí eu queria continuar contando que eu segui essa minha trilha na faculdade, então acabei me formando em 5 anos, não peguei nenhuma ADP, sempre fui aquele aluno, de novo, gostava da bagunça, gostava de estudar, sempre transitei bem entre todos os nichos ali, gostava de conversar com todo mundo, fazer amizade com todo mundo, e foi isso. E aí, no trabalho, eu acabei seguindo também, tive gestores incríveis, acho que se eu for contar um pouco da minha trajetória no Saint-Gobain também, fica algo muito longo e difícil de entender, mas o que era um emprego temporário de 3 meses se tornou um efetivo. Eu fui terceiro na Saint-Gobain primeiro, por 2 anos e meio, depois acabei sendo efetivado pela Saint-Gobain, então isso foi um grande marco na minha vida também. E aí passei por várias áreas internas, externas, viajei o Brasil inteiro, viajei para alguns países do Mercosul, foi ótimo, foi uma experiência absurda. Enfim, fui para o campo de novo, e hoje, enfim, estou numa área que eu amo, trabalhando com um produto, uma solução que eu super acredito que vai se desenvolver no Brasil. Enfim, sou muito feliz com o que eu faço e sou muito grato. E, de novo, a gente pode perguntar, pô, mas poderia estar melhor. Será? A gente veio do nada, entendeu? A gente primeiro precisa pensar que a gente tem tudo. E eu acho que a vida fica mais leve quando a gente pensa assim. E acabei me formando depois, como engenheiro civil. Iniciei uma pós-graduação de marketing estratégico. Finalizei também. Essa daqui eu tive que pagar. Então, dei muito mais valor ainda, porque era o meu dinheiro saindo ali, não tinha como. Aprendi muito também. Então, assim, eu amo me enfiar em qualquer coisa que tenha, para conhecer pessoas novas. Eu brinco com alguns gestores que eu trabalhei, que se eu puder aprender alguma coisinha, 5% a mais, eu vou estar ali, porque eu vou estar melhor. Então, eu sempre procuro jogar o jogo do progresso, né? Eu sempre procuro estar melhor do que ontem. Então, eu olho para trás e falo, nossa, como é que era o Bruno antes? Será que eu estou melhor hoje? Então, eu sempre procuro estar me aperfeiçoando e, de novo, sendo muito competitivo comigo mesmo. E eu gosto de estar no meio de pessoas boas, porque é no meio de pessoas boas que você aprende, você fica melhor. E uma frase que eu amo é, se você quer ser um tubarão, você tem que estar entre os tubarões. Então, se você quer ser bom, cara, esteja entre os melhores, porque ali você vai aprender, enfim, você tem que ser sempre o, entre aspas, pelo amor de Deus, o mais burrinho da sala. Você tem que estar no meio dos mais inteligentes. Se você é o mais inteligente, tem uma coisa errada. Você, enfim, tem que sempre ir trocando. Não estou falando que tem que abandonar o coleguinha, não, mas sempre procura ter nichos de pessoas que você fala uma groselha, que aprende alguma coisa, tá num nicho que você aprende muita coisa também. Pelo menos eu acredito muito nisso. E aí a minha vida profissional e pessoal na área acadêmica é isso. Enfim, tenho mais coisas para contar, mas pelo amor de Deus, Lu, eu tô falando demais já, eu acho. Imagina, maravilhoso. É tão gostoso ver você falando. Pessoal, atualizando vocês, ele já citou o Wesley aqui, né, nesse bate-papo, como o Wesley também citou o Bruno. Então, assim, Wesley e Cíntia, que vocês já conheceram aqui do Conta Pra Eu, são os padrinhos de casamento do Bruno e da Karine, maravilhosa. E é tão interessante, né, fazendo esse paralelo, vocês falando, assim, como parece, né, e essas frases de efeito, que não são só frases de efeito, a gente que conhece vocês um pouquinho, a gente vê que é isso que vocês praticam diariamente, né? Então, quando você traz toda essa história e a gente vê você contando com esse brilho no olho, a gente fala, esse é o Bruninho, esse é o Takezaki sendo Takezaki, assim, e é maravilhoso. E me fala uma coisa, são 2 assuntos diferentes. Primeiro,
Como que é o olhar para esses pais? Tem essa questão do eu estou dando orgulho para eles, em dado momento você pensou isso também foi um combustível para você, né? Caramba, meus pais cursaram até determinado grau e eu estou aqui fazendo aquilo que eles queriam, mas por amor também, porque eu também gosto. Como que foi isso para você? Eu com certeza, não tem como, né, falar que não. Então, por exemplo, meu pai e minha mãe, eles são separados há muito tempo já. Eu pulei essa parte. Mas eles separaram, desde que eu me entendo por gente, eles são separados, pelo menos. Então, meu pai sempre morou no Japão, minha mãe no Brasil, sempre se deram muito bem e sempre se uniram para dar bronca na gente. É engraçado. E eu lembro que na parte de estudo, eu lembro que no ensino fundamental, tem um momento que eu me recordo muito bem, e assim, foi um momento muito marcante. E minha mãe sempre foi muito carrasca, né, de brigar com a gente, realmente dar bronca, bater, então a gente sempre teve um pé atrás, assim. E, por exemplo, eu bagunçava na escola, minha mãe falava pro professor, pode bater nele, eu autorizo. Olha que coisa, né, maluca. E eu lembro que teve uma vez que eu, no ensino médio, eu tava numa escola pública aqui perto de casa, acho que foi na quinta série, e eu era muito bagunceiro, mas muito bagunceiro. E eu aprontei tanto que vários pais foram chamados. E eu lembro que minha mãe foi chamada, e aí os alunos estavam juntos. E minha mãe chorou, assim, de ouvir, assim, de decepção. E aquilo foi muito marcante pra mim. E eu falei, enfim, comecei a mudar a partir dali. Não mudei 100%, obviamente, continuei sendo muito bagunceiro, mas ali comecei a criar consciência. Então, sempre que eu fui me formando, conquista, então, melhor aluno da sala, me formei no técnico, passei no técnico para cursar como bolsista, minha mãe sempre com muito orgulho, contando para as pessoas. Na faculdade a mesma coisa. Então, meu pai também. Eu sempre fui uma referência para minha família, como um primo que sempre procurou estudar. Então, eu tô numa geração do meio ali dos meus primos. Então, fui o primeiro primo, da parte da minha mãe, a se formar na faculdade, num curso super reconhecido que é a Engenharia Civil. Então, em todos esses momentos, eu sempre senti muito orgulho e eu queria dar esse orgulho para meus pais. Então, tenho certeza que sem a ajuda deles eu não estaria aqui hoje, não tenho dúvidas disso. E é isso, basicamente. E você me fez uma outra pergunta que eu esqueci. Isso, não, na verdade eu falei que eu ia fazer. Você comentou que ia Tá falar bom. uma história sobre seu irmão. Você falou assim, quero falar sobre ele Legal. também. Conta. Bacana. Bom, eu tenho que contar da Karine aqui também, senão ela vai brigar Por comigo. Mas eu favor, por favor. vou contar do Depois a Vitor. gente conta para ela em off que a gente vai chamar ela aqui para contar para eu, mas tudo bem. Fechado, então, fechado. Aqui, eu vou contar um pouco do meu irmão. Então, meu irmão, 3 anos mais novo que eu. E é muito engraçado que em 2014 nós tivemos a oportunidade de ir para o Japão. Eu fui ficar um mês, peguei férias da faculdade no final do ano e da Sangoban, e fui para o Japão ficar um mês. E meu irmão, naquela época, ele estava meio de saco cheio aqui do Brasil. Ele tinha 17 anos e ele resolveu ir para lá para ficar 3 meses. Depois disso, meu irmão ele não voltou. Então, aqui no Brasil a gente estava muito bem. Como um bom irmão, a gente brigava muito, sempre discutia. Então, mas a gente era muito parceiro. Então, na hora de se unir contra os outros, a gente se unia muito bem. Mas na hora de brigar entre nós, a gente brigava muito bem também. E aí, meu irmão foi para o Japão. E eu pensei que meu irmão fosse voltar para cá, que era só uma fase, mas não. Então, meu irmão, ele começou a viver no Japão, morar com meu pai, foi morar fora, sozinho, com os amigos, com as amigas. E eu lembro que teve uma vez que ele me ligou e falou, Bruno, eu queria contar uma coisa pra você. Aí eu falei, pode falar. E eu tava na Sengoban, era, sei lá, 8 horas da noite, não lembro, no meio da semana. E eu falei, pode falar, cara. Ele falou, cara, não sei como eu te falo. Eu falei, cara, pode falar, velho. E aí ele falou, cara, eu gosto de homem. Eu falei, tudo bem, mano, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Tá tudo em ordem, cara. Por mim, tá de boa. E eu falei, e eu brinquei ainda. Falei, cara, você sabe que talvez a nossa família, por ser, cara, de origem nordestina, tem todo aquele estereótipo mais machista. E assim, eu falei isso na maior tranquilidade do mundo. Falei, cara, pode ser que eles não entendam de cara. Mas você tem que entender que nem todo mundo tem a mesma criação. E eu espero muito que as coisas deem certo. Você pode contar comigo. E eu brinquei na época,
E na época ele tava namorando, né? Ele falou, tô namorando, inclusive, o atual marido dele hoje. E ele falou, tô namorando. E eu falei, cara, eu acho ótimo. E meu pai é super tranquilo. Eu falei, cara, o pai vai entender tranquilamente. Talvez amanhã eu entenda. Beleza. Desligamos o telefone. Passou uma semana. Minha mãe criou um grupo, assim, Família Soares Takezaki. Aí tava eu, ela, o Vitor e o meu cunhado. Ou seja, minha mãe super aceitou. Minha família deu todo o apoio do mundo. E foi muito legal, porque o meu irmão, ele se assumiu, hoje eu vejo que ele é uma pessoa muito mais alegre, mais de bem com a vida. Inclusive, ele tá aqui no Brasil, tá voltando agora, ele vai para Tóquio. Legal! Ele é casado com um galês, para quem não sabe, ele é do país de Gales. O nome dele é Aaron, dessa forma que eu falei. Então, é Arun. Casal super bonitões, assim, casal lindo. Meu cunhado é lindão mesmo, loirão do olho azul. E é isso. Então, a história do meu irmão tá aí. Tô muito feliz por ele. Se ele estiver vendo isso, eu mando um abraço para ele, pro meu cunhado. Eu desejo muita sorte pro meu cunhado, porque meu irmão é muito chato. Tô brincando. Tô brincando. Tem seu irmão falando. Tô brincando. Não, eu desejo toda a felicidade do mundo para eles. Eles com certeza não voltam a morar no Brasil, né? Eles vão pro Japão agora. Desejo que eles sejam muito felizes. E, enfim, a gente sempre vai se ver aí nas viagens, sempre que a gente estiver aqui no Brasil também. E é isso. E agora, vamos falar da Pequena Princesa? Vamos. Bom, hoje eu sou casado, mas eu preciso contar como isso aconteceu, né? Então, conheci a Karine na época da faculdade, então eu lembro como se fosse hoje. Toda sexta-feira nós saíamos perto da placa para um happy hour, tomar uma e em seguida ir para a faculdade. E aí eu lembro que nesse dia a gente estava de férias, então não tinha faculdade, e eu sempre ia para casa em seguida. E uma amiga nossa falou, vamos para um after aqui, lá perto da faculdade? Eu falei, eu nunca toparia aquilo, é muito engraçado. E a gente foi. Chegamos lá, tinha os amigos dela e a Karine estava no meio. A Karine não tirava o olho de mim. Eu tava até sem graça já. Tá. Eu consegui imaginar a cena, Takezaki. A gente trocou uns olhares e tudo mais, não conversamos naquele dia. Mas saímos de lá e todo mundo sabia que nós éramos solteiros. E aí, o pessoal começou a agitar, criou um grupo no WhatsApp. Não sei o que, a Karine tá solteira, enfim. A gente ficou um bom tempo flertando um com o outro, até que de tanto pessoal agitar, eu falei, vou chamar ela pra sair, né? Chamei, falei, oi, Karine, tudo bem? Vamos sair? Ela falou, não. Nossa, muito bom, muito bacana. Ela me deu um não na primeira. Então ela realmente se fez difícil, ela falou depois que poderia, mas resolveu fazer uma de difícil. E aí a gente saiu, começou a se conhecer. É engraçado que eu nunca tinha namorado, né? Até então, né? Então nunca, foi minha primeira namorada. A gente começou a namorar, eu tinha 21 anos. E deu super certo. Eu que era uma pessoa apavorada contra o namoro. Deu 2 meses, eu dei aliança, enfim, todo mundo me zoou, meus amigos, mas, enfim, as coisas foram fluindo. Ela é uma pessoa incrível, pessoa super responsável, batalhadora, super inteligente, engraçada, uma pessoa que todo mundo ama também, então ela conquista as pessoas muito facilmente. Enfim, além de uma série de qualidades que ela tem. E a gente foi namorando, fazendo planos. Eu sou uma pessoa super planejadora, né? Em tudo, você me conhece com certeza. Gosto de fazer planos. Ela topou comigo, a gente se planejou para comprar casa, planejou para casamento, pedi ela em noivado. E a gente acabou casando em dezembro agora. Inclusive a Luana foi um dia incrível, enfim. Pessoas incríveis com a gente. E foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, sem dúvida alguma. Foi um momento muito especial. E agora ela tá trabalhando. Provavelmente ela tá indo pra academia agora, né? Eu tô aqui. Tá ótimo, obrigado, Lu, por eu ir pra academia. Eu nem já pedi desculpas, porque eu sei, né, que você queria dar essa escapada. Tudo bem que o Wesley depois vai brigar comigo, né? Personal. Wesley, a culpa não é minha. Aí você corta essa parte, tá, Lu, que eu falei, graças a Deus.
você pula, entendeu? E só deixa a parte que eu falo, eu queria ir pra academia. Queria muito ir pra academia, exato. Ó, Wesley, eu queria, tá? Entendeu? Aí você corta e só deixa essa parte, tá bom? E tá tudo certo. Mas é isso. Olha, que fantástico! Como é incrível que cada vez mais cresce a admiração e respeito por você. Você é uma pessoa linda, de uma energia vibrante, inteligentíssimo. É nerd, sim, é um nerd maravilhoso, inteligente. Obrigado. E a gente aprende muito com você, cada dia mais. Muito. Parabéns pela sua história linda e obrigada por compartilhar ela aqui conosco. Muito obrigado. Enfim, resumi bastante. Quero deixar claro que eu sou super confortável aqui, Lu. Então, se a gente pudesse continuar esse papo por mais tempo, eu ficaria tranquilamente. Fico aberto para outros convites, porque eu tô sentindo na minha veia que eu nasci para ser youtuber. Eu já te falei isso. Não, mas tô achando maravilhoso. E eu queria deixar uma mensagem. Enfim, quem me conhece, eu ia raiz isso. mesmo. Eu gosto quando as pessoas focam o meu trabalho. Vai, fala. Quem me conhece, raiz, enfim, eu sou uma pessoa que ama ler, né? Livros de empreendedorismo, liderança, finanças, né? Eu sou um cara apaixonado por finanças. Gosto muito da área de investimentos também, não comentei isso, mas a gente pode fazer um conta para eu finanças depois, quem sabe, passar alguns ensinamentos, porque isso eu me considero uma pessoa super regrada. Da mesma forma que o Wesley é o cara da academia, eu sou um cara super regrado na parte de finanças, eu tento, enfim, aprender com o erro dos outros. Enfim, mas o que eu queria falar eu tenho um livro, enfim, eu tenho meus top 10 livros, mas um livro não é o que eu mais gosto, mas é um livro que me trouxe muitos ensinamentos. É um livro do Nassim Taleb, que é Antifrágil, né? Coisas que se beneficiam com o caos, que é aquilo que a gente comentou, né? O estresse é bom, porque mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então, tem uma tríade que ele fala, né? Que a gente não, segundo o autor, né, qual eu acredito muito, então, é claro, isso é uma opinião do autor, né, não é um fato, mas as pessoas acreditam que existe uma pessoa frágil ou resiliente, né? Então, frágil é aquele que não gosta do estresse, que só tem problema com estresse. Qualquer caos que ela tem, ela, sei lá, quebra, rompe. E as pessoas pensam que ser resiliente que é bom. E segundo o autor, ser resiliente, você só passa por aquilo, mas você não aprende nada com aquilo. E ele fala que o segredo é a gente ser antifrágil, que quando a gente é antifrágil, além de a gente gostar do caos e do estresse, então eu sou uma pessoa que ama o estresse, ama problema, amo tensão, porque eu sei que aquilo é muito difícil, mas depois você aprende mais, você tem mais networking, as pessoas vão lembrar de você como uma pessoa que topa desafio. Então, não tem uma desvantagem ser uma pessoa que gosta de problemas. Claro, de novo, não levar para um problema que leve o risco da ruim, mas aquele erro pequeno que você pode ter, erra fácil, resolve, aprende, show. Então, ele fala que o segredo é ser antifrágil, você gosta do caos e aprende com o caos. Ele dá o exemplo de uma taça, né? Ele fala que uma taça de cristal é um objeto frágil. Então, se você for levar uma taça de cristal e o transporte for muito turbulento, ela se quebra. Agora, se a taça é uma de aço, ela vai bater, vai amassar, mas ela tá inteira ainda. Mas ele fala que a taça antifrágil é aquela taça que ela aguenta a pancada, e aí quando você abre ela do outro lado, ela tá maior, mais forte. Então isso é ser antifrágil. Então eu gosto muito desse adjetivo. Eu acho que as pessoas devem ser antifrágeis, não tem problema nenhum ser antifrágil. Enfim, e se é um conselho que eu posso dar, quem sou eu para falar alguma coisa? Estou em constante aprendizado, sou, enfim, um mero jovem aprendiz ainda, tenho só 27 anos, mas sou apaixonado por aprendizado. Enfim, qualquer pessoa que quiser me chamar para falar sobre esse tema, eu sempre vou curtir muito. E é isso. E a gente é apaixonado por aprender com você, Bruninho. Você sabe disso desde sempre. Eu sei que você me pagou uma grana para falar isso, mas vou te devolver o dinheiro, porque eu falo do fundo do Tá bom. É verdade. Muito obrigado. Sabe que
Saiba que o E assim, sentimento é você totalmente recíproco. junta as pessoas e você tem ideias, você tem uma criatividade incrível e você é humano, humano. Então, parabéns. Me fala, por favor, a gente vai deixar aqui nas descrições tanto a dica que você deu, os livros, tudo, mas como que Sim. as pessoas te encontram? Como encontra o Bruno Takezaki? Coloca Bruno Takezaki no Instagram. E é isso. E se quiser saber mais, arrasta pra cima. Clica no... Tô brincando. Tô fazendo merchan aqui. Eu tô bem Mas é tranquila, isso. ó. Bruno Takezaki, você não vai achar nada lá, só vai ver foto minha e da Karine. Só foto minha e da Karine. E coisas da Sangoban, com certeza. E é isso, gente. Meu amigo, muito obrigada mais uma vez. É uma honra ter você aqui conosco. Obrigada por aceitar o convite nesse dia tão turbulento e encontrar um tempo na sua agenda para compartilhar essa história maravilhosa que eu tenho certeza que deixou as pessoas aí do outro lado tão encantadas e apaixonadas quanto nós somos por você. Obrigada mesmo, viu? Lu, eu que agradeço. Obrigado, tá, por ter me convidado. Mais uma vez, continue com esse trabalho maravilhoso. Saiba que eu admiro muito você, gosto muito de você, do Marinho, né? Marinho que conheci há pouco tempo, mas é uma pessoa incrível também. Todo mundo fala que você é uma pessoa de luz, ajuda muito as pessoas. Que você continue sendo essa pessoa especial, que sempre procura fazer o bem, que não tem maldade nenhuma, enfim. Bom, não tenho nem o que falar. Obrigado por tudo. E é isso, tamo junto. E até a próxima, né? Com o nosso próximo bate-papo falando de finanças. O convite já está feito aqui oficialmente, hein? Tô esperando, hein? Nossa, isso daí vai arrebentar. Tá bom, meu amigo. Obrigada. Um beijo. Até mais. Fechado, gente. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Bruninho Takezaki, gratidão, meu amigo, por compartilhar essa história tão incrível. Como é gostoso ouvir esse seu ponto de vista, essa sua análise, com muita gratidão de toda a sua história, de todo o caminho percorrido e essa longa estrada que você tem, que com certeza você vai muito longe. Agradeço também a cada um de vocês que ficou conosco até agora. E se essa história fez sentido para você, dar um curtir. Mas muito mais que isso, pessoal, se vocês lembraram de alguém que pode se inspirar, se motivar ou precisa daquela palavrinha para dar uma mudada de chave na vida com esse vídeo do Bruno, por favor, compartilhem. E eu espero vocês aqui com muita alegria na próxima semana com mais um convidado ou uma convidada no Conta Pra Eu por Luana Paula. Um beijo e até mais!